Vibe Mundial FM. Eu quero fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje e a gente vai bater um papinho. No segundo bloco, eu vou estar atendendo vocês. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2, versículo 15. A gente sempre quer saber o que está acontecendo, como eu disse, né? No início, através do oráculo, a gente busca saber muita coisa, as pessoas buscam a consulta espiritual para que ela possa desvendar alguma coisa. Porque é muito comum a pessoa falar, nossa, pai, para mim tudo dá errado. Ou muito comum dizer, nossa, pai, parece que a minha vida não anda. É muito comum as pessoas terem um desânimo, um cansaço da vida muito grande. Mas nós precisamos entender muita coisa, né? Porque o que acontece? A gente tem que saber o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus, né? A gente precisa entender muito isso. A vontade de Deus e entender o que realmente é para nós. O que realmente tá no nosso caminho. Muitas vezes a gente culpa Deus, a gente culpa a espiritualidade, porque você está aí fazendo as suas práticas, né? Você está aí cuidando de muita coisa, fazendo aí certas situações na tua vida para que você possa caminhar, para que você possa andar. Mas a gente precisa, muitas vezes, entender o que Deus quer de nós. O que a espiritualidade quer de você, né? Porque se você for por um caminho errado, a gente não pode culpar a espiritualidade. Se você caminhar, às vezes tem pessoas que abrem negócio, às vezes não está no momento certo, não é com pessoas certas, né? Então a gente normalmente precisa entender isso. A gente precisa entender que não é você fazendo as coisas assim por você mesmo, é que você está no seu caminho. Muitas vezes a gente não está no caminho, né? Às vezes a gente se perde muito em determinadas situações porque a gente não consegue enxergar, né, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é para você, o que não é para você. E tem situações que a gente caminha e que não tem volta, né? A gente não consegue voltar atrás naquilo que a gente realmente se determina na vida, né? Então, a gente precisa entender a espiritualidade, entender todo esse universo, tudo que a gente tem vivido na nossa vida. Porque o que é vontade dos orixás e de Deus na sua vida, será que você está com a pessoa certa? Será que essa pessoa também não... Porque, gente, nós somos inimigos da gente mesmo. Porque muitas vezes a nossa cabeça é uma ferramenta perigosa. E eu sempre digo isso aqui a todos, porque a gente, quando cuida da espiritualidade, você tem que ter uma firmeza muito grande na mente, naquilo que você se determina. Porque às vezes você vai num caminho, ou você busca certas situações que não é para você, ou que está te atrapalhando. E a vida é como se você estivesse calçando um sapato apertado. Aquilo dói, né? Você está num caminho que está doendo. Está tudo te doendo. Você percebe que o relacionamento não está bom, né? O teu trabalho não está bem. Você percebe que às vezes a sua relação com as pessoas não estão ficando... Você muitas vezes não fica bem resolvida com as pessoas. E aí? Será que o problema não está com você mesmo? Será que você não precisa cuidar um pouquinho mais de você realmente parar um pouco o que está fazendo e buscar a pureza, buscar ficar limpo, buscar cuidar, tomar uns banhos de descarrego, fazer movimento na sua vida espiritual para você voltar? Será que não tem algo te atrapalhando? Porque quando a gente quer se aproximar do sagrado, quando você quer se aproximar de Deus, dos orixás, gente, na nossa religião, tudo que a gente faz, a gente tem que ter resguardo, né? A gente tem que ter limpeza. Então, quando você vai praticar, fazer qualquer ação, você tem que ficar uns dias sem sexo, sem bebida, uns dias tentando manter o teu corpo limpo, para na hora que você vai fazer uma obrigação, vai fazer algo para você, você estar limpo.
Então essa limpeza nós precisamos ter também na nossa vida. Não que você tenha que ficar com o corpo limpo sempre, sem sexo, sem bebidas, nada disso. Mas em algum momento você vai ter que parar um pouquinho. Toma uns banhos de descarrego, para pensar, se reenergiza. A gente precisa reenergizar. Quer dizer, você dá um passo para trás, faz o seu movimento espiritual e volta para a vida. Troca a capa, né? Muda o tom. Às vezes, e eu digo sempre às vezes, porque as pessoas passam, e muitas vezes, muitas adversidades na vida, necessita que a gente esteja bem. Necessita que você esteja como guerreiro, firme, né? Necessita que você precise da sua energia positiva para se resolver em algumas coisas. A gente não pode deixar para lá. A gente precisa encarar o negócio. Né? E muitas pessoas às vezes falam assim, não, mas eu não sei nem por onde começar. Ou se não fala, pai, eu faço tanta coisa e não consigo resolver. Eu tomo os banhos, mas parece que depois piora. Eu dou uma melhoradinha, depois piora. Olha, tem situações na nossa vida que precisam ser resolvidas. E às vezes quando você vai empurrando com a barriga certas situações, você também está deixando de viver muita coisa. Você também está deixando de estar positivo no momento que a bênção precisa chegar para você. Então nós precisamos entender que a espiritualidade é uma faca de dois gumes, porque depende muito de nós, não é só de Deus. Porque você precisa viver a vontade de Deus, aquilo que já está no teu caminho. Você precisa viver isso. E muitas vezes, por você estar no negativo, muitas vezes por você estar mal acompanhado de influências que não são positivas, ou mesmo algumas coisas em você que também não está bem resolvida, você passa a ter problema com a tua energia. Você passa a ter problema sério. E quando a gente fala isso aqui, né, na rádio, na Vibe Mundial, no programa Sagrado, falando de axé, eu não venho aqui para dizer que eu tenho a fórmula da vida, né? A fórmula de você mudar a tua vida. Porque não existe. Não existe essa fórmula. Você pode correr o mundo e tem tudo o que você precisa para mudar a tua vida, está dentro de você. Tudo o que você precisa para crescer está dentro de você. Tudo o que você precisa para ter uma resposta da vida, né? Daquilo que você busca, está dentro de você. Então, quando você começa a se cuidar, o bolo começa a crescer, você começa a sentir uma força, você começa a abrir teu caminho, né? Se direcionar da forma certa para aquilo que você realmente se propõe. Não adianta, porque, gente, não existe nada, mas nada, que faça você resolver seus problemas no estalar de dedos. A não ser quando você já esteja preparado, a não ser quando chega a hora, a não ser quando você está no caminho onde você realmente está com a energia daquilo que você busca, né? Que você está com aquela energia. E nós temos que ter essas energias todas em nós, porque quando nascemos, encontramos tudo aqui. E para a gente pegar uma fatia desse bolo, a gente precisa lutar. A gente não é nada de graça, não. As pessoas pensam que conquistas são gratuitas. Conquistas são fatos de sorte. Né? As pessoas acham que é sorte. E não é sorte. Conquistas não é o fator da sorte. Conquistas é luta. E muitas vezes luta com você mesmo. Para que você possa estar de bem com você. Porque o nosso maior inimigo, muitas vezes, somos nós. Nossos pensamentos, que a gente não consegue consertar, que a gente não consegue se resolver. Muitas vezes você está querendo tirar algo da tua mente e você não consegue. Muitas vezes você está querendo tirar o negativo, o medo, a insegurança, né? E você trava, porque a nossa mente, ela bloqueia muita coisa. A nossa cabeça é uma anteninha. E é ela que busca aquilo que você almeja na tua vida. Por isso temos que cuidar da cabeça. Orixá é ori. Ori é cabeça. Então, se você não estiver bem, o orixá não vai te ajudar, porque é uma energia que está na tua cabeça, na tua mente. Ori é a morada do orixá. A cabeça é a morada dele. A gente precisa trabalhar isso. E entender que se você tiver seus pensamentos, né, organizados,
se você tiver realmente discernido, limpo, você vai conseguir chegar onde você precisa, porque você vai conseguir enxergar e o caminho começa a se movimentar. Nós precisamos de movimento na nossa vida, né? As pessoas buscam as coisas e falam assim, ai pai, nada acontece. Aí eu acredito. Muitas vezes as pessoas falam, ai pai, eu tô cansado da vida. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, a minha vida continua a mesma coisa. Nada muda. Isso é muito corriqueiro a gente ouvir numa mesa de jogo. A gente ouve direto essas coisas. Só que nós temos que ter discernimento. Porque tudo depende de nós mesmos. Não existe nada que venha mudar na tua vida sem que dependa de você. E olha que eu nasci no candomblé, tenho muitos anos de candomblé, eu tenho muitos anos já dentro da Umbanda, eu conheço a espiritualidade de cor e salteado, as pessoas que vêm contar historinha pra mim, porque muitas vezes as pessoas falam, ai pai, mas eu me iniciei no candomblé porque falaram pra mim que tudo meu ia mudar. Gente, eu conheço milhares e milhares de pessoas que se iniciaram no candomblé e não mudaram de vida, porque elas têm que olhar pra dentro delas. Elas não podem olhar para um oibá, para um ritual. Elas não podem olhar para o pai de santo, para o sacerdote e cobrar uma postura dele se a pessoa ela está mal resolvida. Não é o ser humano que vai te ajudar. Não é ritual que vai te ajudar. Ajuda se você tiver discernido, sabendo o que você busca, sabendo o que você quer. Isso te ajuda, porque depende de você. A maior parte de tudo isso depende de nós. Então, quando eu falo, quando você vai viver a permissão de Deus, é divino. Porque quando Deus permite que você viva uma coisa boa, uma vida melhor, uma vida mais tranquila, é divino, porque tudo é questão de bênção, tudo é bênção. Porque Ele está com a mão no teu caminho, na tua vida. E quando você segue uma direção que não é, né, a permissão divina, aquele sapatinho que dói, que é apertado, que tudo poderia estar bonito na tua vida, tudo poderia estar belo, e você mesmo escolheu o caminho que não foi o caminho que você devia ter escolhido. E você mesmo se prejudicou, e você mesmo hoje lamenta a má sorte que você teve, mas você foi buscar, você foi encaminhado a essa má sorte pela tua cabeça, porque você não conseguiu entender que aquilo não era bom. Você não conseguiu entender que aquilo não era pra você. Vibe Mundial.